Bora, fio, se liga nessa aula perfeita do Zé Elias falando sobre Corinthians, como que deve ser a postura para esse jogo de domingo na final. Eu espero voltar na segunda-feira fazer esse corte aqui com o Timão campeão. Se não for campeão, nem posta não vou postar não. Então comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal e eu espero que o Dorival tenha preparado muito bem essa equipe para anular o time do Vasco no domingo e a gente ser campeão da Copa do Brasil. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Você acha, Zé Elias, muito boa noite, que o senhor Dorival Júnior, que pode conquistar o seu 4º título de Copa do Brasil, pode tirar algum coelho da cartola no domingo? Você está esperando isso? Boa noite, tem nome esse coelho? Não sei, acho que tem vários coelhos aí, viu, Pascoal? Para tirar da cartola. Não, se jogarem todos bem, já já é alguma coisa. Boa noite, Pascoal. Boa noite, vovozinho. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Eu acho que certamente ele vai mudar a equipe. Ele não vai entrar com os 3 volantes que entrou, até porque eu acho que ele entendeu que precisa de alguém para poder fazer essa bola chegar e precisa de alguém um pouco mais experiente do que o Bidon. É um jogo importante, um jogo difícil. O estádio... Quem você acha que corre mais risco de sair do time, o Bidon ou o Martínez? Os dois. Eu acho que entra Maicon e entra Carrillo. Eu acho. E mantém o Garro. E mantém o Garro ali na frente, mesmo com uma certa dificuldade. Mas o Garro tem dificuldades porque quando você não tem jogadores no meio campo que fazem essa bola chegar até ele não consegue jogar. Ele é muito dependente disso. E o Vasco fez uma marcação, e falei já há alguns dias aqui, que ele tem muitas dificuldades quando você o coloca entre as duas linhas, né? Uhum. Ele não tem essa mobilidade para jogar porque o Garro não é um jogador que carrega a bola. Ele não é o cara que carrega a bola, que dribla, que tem 1 contra 1. Dificilmente ele faz isso. Ele é um jogador de 2, 3 toques. Ele domina, toca, se movimenta, vai receber e ele tem a capacidade de pensar e executar muito rápido. Então ele vê as jogadas, né? Como diz o Pascoal, ele antevê as jogadas aí para fazer uma assistência, para fazer uma virada de jogo. Então ele tem essa facilidade, mas ele não consegue carregar a bola. E como ele não tem essa característica, fica difícil para ele muitas vezes jogar nas entrelinhas. Então ele recua, quando ele recua ele deixa o Memphis e deixa o Yuri Alberto praticamente sozinhos ali, os dois só ficam sozinhos e aí fica difícil de jogar. O Vasco surpreendeu o Corinthians, o Vasco pressionou, não deixou o Corinthians sair jogando, né, tirou ali, em alguns momentos, tirou a zona de conforto do Corinthians e conseguiu jogar porque encontrou muitos espaços. Então acho que o Dorival deve mexer na equipe justamente pela dificuldade que encontrou. E eu acho que o Vasco, eu também estou nesse percentual aí, 55, 45. Acho que o Vasco, por jogar em casa... Mas um pouquinho mais otimista do Pascoal. Maracanã, pensando na cabeça, no coração do corintiano. Maracanã lotado, a torcida, o time há um bom tempo sem ganhar títulos importantes em termos nacionais, né, internacionais, nacional, em termos de Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro já faz algum tempo. Então, assim, eu acho que o Vasco vai usar do ambiente para poder se motivar mais ainda para levar esse campeonato. E o Diniz sabe mexer com os jogadores em relação a isso, né? O Diniz consegue tirar deles essa motivação e acho que às vezes nem precisa. Nesse caso o Diniz vai fazer, mas acho que nem precisa, porque depois do jogo que nós vimos os jogadores do Vasco ali, após as comemorações, as pessoas, o Verratti chamando vamos, todo mundo junto, é um sinal que o vestiário tá ligado, que o vestiário está querendo, que está muito forte. E o Corinthians precisa jogar o seu melhor jogo. Se não jogar o melhor jogo, perde. Ô Pascoal, os 11 do Vasco parecem mesmo muito definidos, muito claros. Os do Corinthians, fosse você o treinador do Corinthians, mexeria de que maneira no setor de meio campo? Bom, conhecendo um pouquinho o Dorival, ele vai dar uma sustentação no meio campo. Ele vai dar suporte ali para a marcação no meio campo. E ele não vai tirar o trinco. Ele não tira o homem da frente da zaga. Ranieri, esse aí é definitivo. E eu colocaria os mais experientes para jogar. Carrillo e Martínez. Porque essa é a hora do graúdo. Essa é a hora do peixe grande. Obrigado, Pascoal, por concordar comigo. Não, eu concordo sempre, Zinho. Não tem, eu ia até complementar com isso. Sexta-feira, o Martínez, né? Fica torto do lado esquerdo. Você está concordando comigo. O Carrillo joga bem do lado direito. O Martínez do lado esquerdo fica torto. O meu time seria o Ranieri, Maicon pelo lado esquerdo e Carrillo do lado direito. Eu colocaria o Martínez pelo lado direito, que é onde ele se sente mais confortável, e o Carrillo do outro lado. Simples. Não vai ter... Jogando com o pé invertido, né? Pé invertido. Não tem nada mirabolante. Não tem nenhuma fórmula secreta nisso aí.
Eles já jogaram muitas vezes assim. Aliás, a melhor versão dessa saída de bola do Corinthians pela direita, que o Mateuzinho se sente mais confortável, é quando ele tem alguém para dar esse suporte para ele. Então, eu acho que seria razoável esse meio-campo. E na frente, assim, o pessoal, a torcida do Corinthians está reclamando do Yuri Alberto. Poxa, mas a bola não chega para ele. Como é que o Yuri Alberto não está chegando? E quando chega, ele quer dar letra, né, Pascoal? O que seria, Pascoal, essa tarja aí? O que seria essa tarja aí? Dorival deve ir com um time mais fechado no Maracanã? Tirar o Garro e botar mais um volante? Esses três volantes. Tirar o Garro, não? O Garro na frente dos três. Não, mas tirar o Garro para você fora de cogitação? Não começar com o Garro? Bom, aí você vai abrir mão do ataque. Foi contra o Cruzeiro, assim, né? Contra o Cruzeiro entrou no... O bidonzinho ali. Contra o Cruzeiro, o que o Corinthians fez? Do Mineirão foi o Bidon ali. O Bidon fez a melhor partida que eu vi com a camisa do Corinthians. Mas... talvez tenha sido o melhor jogo do Corinthians da temporada. Sim, mas aí o Corinthians encostou a marcação no Matheus, não deixou o Matheus jogar no meio campo, encurtou o espaço do... Martínez de primeiro volante. Isso. Encurtou o espaço para a saída de bola do Cruzeiro, marcou adiantado, né? Eu imaginei que o Corinthians fosse marcar adiantado o Vasco da Gama, errei, porque o Corinthians não marcou adiantado o Vasco da Gama no jogo da Neoquímica Arena. Eu imaginei, se você bota esses caras todos para jogar, dá para dar o bote lá em cima. Mas aí depois eu refleti, eu falei, pera um pouquinho, mas se ele fizer isso, Garro e Memphis saem no final do primeiro tempo. Eles não vão suportar. Afogados. Eles não vão suportar tanta pressão. E aí tem aquela chamada meia pressão. E aí o Corinthians tentou nessa meia pressão marcar a equipe do Vasco. O Vasco teve superioridade numérica no meio campo e superioridade física. E é isso que o Corinthians precisa quebrar. Esse embate físico. Os volantes do Vasco ganharam todas as divididas. Os volantes do Vasco deram todos os passes para frente. E isso é que o Corinthians deveria se preocupar. Mas é que às vezes as pessoas se preocupam mais com o individual. O Garro fez isso, o Memphis não fez aquilo, porque que o Yuri... O Yuri recebeu uma bola, aquela bola que ele recebe de presente, que sai errada a zaga do Vasco, foi a única bola que chegou para ele dentro das condições dele. Você diz o gol perdido que estava em posição irregular. É a única bola que chegou em condições dele, que é que ele dá... que ele recupera a bola do Cuesta. Uma que ele recupera do Cuesta e a outra no segundo tempo que ele pega a bola, mas ele já estava na posição de impedimento. E a outra que ele tenta dar de carrinho. Eu não sei para que o Roberto falou assim para você, cara, fica de pé. Na hora que você for chutar, fica de pé, não precisa se atirar na bola para chutar. Fica de pé, cara. Fica de pé, bota o corpo assim, encaixa o pé na bola. Eu lembro do Tele, cara. O Tele era chato, mas ele era espetacular. Espetacular. Mas ele se dava o cara... Pascoal, eu acho que com o Tele o Yuri não jogaria. Mas ele ia ensinar o Yuri a jogar. Eu acho. Porque o Yuri, eu vi tantos ele ensinar a bater na bola, Zé. Sim, mas... Eu vi tantos. Mas assim... Gente que foi campeã do mundo. Então, cru aqui, bota aqui, bota aqui. Ele fazia os caras... Mas eles chegaram com o mínimo de base, né, Pascoal? E aí depois o Tele corrige. Eu acho que, assim, um dos problemas do Yuri Alberto nesse sentido é que ele só tem uma maneira de jogar. É o arranque. Ele só tem uma maneira, ele se movimenta e espera receber essa bola para correr contra os zagueiros ou na movimentação no facão, tal, para receber essa bola para finalizar. Quando o time do Corinthians não consegue jogar dessa forma e proporcionar ao Yuri Alberto esses lances, ele não entra no jogo. Ele não consegue entrar no jogo. Pivô, Zé. Sim, Pascoal, mas aí com todo respeito ao pessoal que está na comissão técnica, ao fisiologista, não sei quem está ali, não sei como é que funciona. Ô Pascoal, eu fazia, o vovozinho sabe o que eu vou falar. Nós fazíamos na base, era chato, o professor Ricardo Rosa, que hoje é o preparador físico do Neymar, junto com o Batatinha. Antes era o Batatinha, né, o professor Edson, e depois o professor Ricardo Rosa. Nós tínhamos 5 treinamentos por semana na base, 12 anos de idade. Vem cá, bolinha de borracha, faz o pivô, mata no peito, domina, toca, depois bola de tênis, a bolinha um pouquinho menor, bola um pouco maior, aí a bola de futebol, ou seja, para você... Cilinho fazia muito. A base do jogador de futebol é você ter o controle da bola,
é você saber controlar, segurar o jogador adversário, porque cada um tem uma posição. O volante, ele marca, ele faz as coberturas, mas ele tem que ter um bom passe. O volante hoje só marcador vai ficar limitado a jogar. Ele vai ter dificuldades para ser titular sempre. Talvez ele entre uma partida ou outra mais específica. Né? Então você tem que ter várias... Sem base, o Yuri Alberto foi artilheiro do Brasileiro ano passado. Sim, mas é como o time do Corinthians jogava. O time do Corinthians conseguia jogar, conseguia criar oportunidades. Foi o que eu falei aqui. O time do Corinthians não está conseguindo criar para ele as situações que criaram o ano passado. Então o que acontece? Parte dele, o que eu sempre falo, a minha crítica em relação ao Yuri Alberto é isso, ele entender o que o jogo pede. Só que quando ele precisa entender, primeiro, ele não entende. Ele não tem parece que às vezes ele está desconectado do mundo. Aí eu vou pegar o exemplo do Mateuzinho. Jogo difícil, final de Copa do Brasil. Você está num sufoco lá atrás, eu toco a bola para o centroavante, não é para ele fazer letra, porque primeiro, ele não sabe fazer isso. Segura a bola, meu filho, segura a bola aí que eu vou ter que sair. Eu vou respirar, a gente tenta segurar e chegar e inverter a pressão, mas eu preciso que você segure a bola. Eu quero que você faça 1-2 com o Memphis. Então eu quero que você se aproxime com o Memphis e toca aqui, o Memphis vai tocar para você, você devolve para ele, o Memphis vai servir como um meio armador, como o Coutinho faz quando o Rian está lá, Rian, toma a bola, o Rian faz a parede, devolve, o Coutinho manda lá na lateral, abre o jogo, distribui o jogo. Então assim, o problema do Corinthians nesse aspecto é assim, é isso, e aí as críticas muitas vezes que aparecem para o Yuri Alberto é a falta da base que ele tem na base técnica. Porque são lances que todo mundo vê que ele tem dificuldades para jogar. Eu não preciso falar, todo mundo está vendo que são dificuldades. E aí, é isso que eu falo. Cadê o pessoal do staff? Ao invés de se preocupar em correr 1 quilômetro, a intensidade absurda, você não conseguiu chegar a 13 quilômetros por dia aqui. Não, vem cá, vamos fazer um trabalhinho de base, Yuri. Ô, meus 2 zagueiros da base, vem cá. A hora que eu tocar a bola no Yuri, menos você GPS, chega. mais teoria? Sim, é mais prática. Porque o que acontece, Plirra, nesse jogo é importantíssimo você ter a bola nos pés. É importantíssimo você saber segurar a bola. E aí, o que eu estou dizendo aqui não é culpa do Yuri. Presta atenção, não é culpa do Yuri. Eu estou dizendo as dificuldades que ele tem. Agora, quando o Corinthians consegue criar situações... Bola no pé não seria mais Maicon e Carrilho? Esse é o meu time. Esse é meu time, Maicon, Raniel e Carrillo. E Dom também. O Martínez, caso o Martínez jogue como primeiro volante, nada pelos lados, difícil pelos lados. Talvez no segundo tempo ele fechar um pouquinho mais. O Raniel não vai melhor que o Martínez de primeiro? Não, então, eu acho que o Raniel, meu time é Raniel, meu time é Raniel, Maicon pela esquerda e Carrillo. Mudando um pouquinho de assunto, o Vasco da Gama fez 4 jogos a mais do que o Corinthians na Copa do Brasil, porque começou em 2 mata-matas antes. E só perdeu a partida, só perdeu para o Fluminense na segunda partida da semifinal do torneio. O Corinthians, fora de casa, o Corinthians vai completar o 8º jogo no domingo na Copa do Brasil. O Corinthians fora de casa, aí eu tô me restringindo primeiro à Copa do Brasil, tá? Venceu todas as partidas. O Corinthians tem 100% de aproveitamento na Copa do Brasil fora. No geral, no cômputo geral da temporada, olha lá, números de Vasco como mandante e Corinthians como visitante na temporada, que é o cenário de domingo, 18 horas no Maracanã. O Vasco fez 34 jogos como mandante, muitos deles, a maioria em São Januário. O Corinthians, 1 a mais, 35 como visitante. O Vasco tem um aproveitamento em casa de quase 54%. O Corinthians, você vê que levando em consideração o Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, enfim, as outras competições, as Copas Sul-Americanas, 45,7%, um aproveitamento, portanto, abaixo de 50%. O Vasco tem uma média em casa de 1,56 gol por jogo, 53 gols na temporada. O Corinthians fora, 32, menos de 1 gol por partida fora de casa de média. Gols sofridos, o Vasco sofreu mais de 1 por jogo, um pouquinho mais, 37, 1,09. O Corinthians sofreu 42, 1,20. Agora a gente vai para uma segunda tela mostrando os números do Vasco no Maracanã. O Vasco em 2025, aí como mandante ou visitante, né, porque tem os clássicos estaduais,
fez 8 jogos, venceu só 2 em 8, empatou 2 e foi derrotado 4 vezes, um aproveitamento de 33,3%. Fez 7 gols, sofreu 9. É claro que agora é um contexto diferente, Tetra, desses números todos que a gente mostrou agora e dos que eu falei, se restringindo à Copa do Brasil, Vasco perdendo muito pouco, só perdeu uma vez, e o Corinthians invicto ainda na competição, tendo vencido todas as partidas fora de casa. A gente pode tirar o quê de previsão para domingo? Nada. Muda tudo. Vovozinho, chama asterísticos. Sabe o que isso quer dizer? Sabe o que isso quer dizer? Nada. Que pode dar tudo legal, o contrário. Números, estatística. Assim, cara, eu achava o Corinthians favoritaço jogando em casa e o Vasco foi melhor, poderia ter vencido, se tivesse que ter um vitorioso, assim, essa coisa da... se a justiça seria o Vasco ganhar. Cara, não ganhou. Teve a sua chance, jogou melhor e não ganhou. Amanhã, Zé Elias, Sim. Malaça, a torcida do Corinthians vai ao CT para se despedir do time. Sim. E lá no Maracanã, cerca de 4 mil torcedores estarão presentes para apoiar o time, como ocorreu no Mineirão. E houve um momento do jogo contra o Cruzeiro onde só se ouvia fiel. Sim. Eu vou usar, Pascoal, se você me autorizar, né, Pascoal? A torcida do Corinthians é incomparável, indescritível, né? Porque quanto mais você procura palavras para descrevê-la ou demonstrar o sentimento que você tem quando assiste esse espetáculo, é difícil de encontrar palavras, Prial, porque você fica tão emocionado que a única coisa que tem peraí, deixa eu admirar, deixa eu entender. Porque é um sentimento diferente, né? Eu acho que todo torcedor tem o seu sentimento, mas eu comecei lá com 4 anos de idade, né? Com 5. Saí de lá com 20. Minha mãe corintiana roxa, e hoje eu vivo isso com a minha filha. Né? Então, esse sentimento é inexplicável, porque assim, eu vou tentar dar o exemplo da minha filha. O moleque não quer nem saber? Não, meu filho gosta de luta, essas coisas, mas a minha filha, eu nunca falei pra minha filha. O filho pratica o esporte que o pai fazia, porque o pai Também. Não, praticamos Krav Maga junto, eu e ele. Né? Mas assim, eu nunca falei pra minha filha, torce pro Corinthians, ou não. Foi natural e assim, é um sentimento que ela tem pelo Corinthians, é que ela não consegue assistir jogo, ela treme, ela grita, ela xinga, ela fala palavrão, né? Então acho que isso é uma coisa que não dá para descrever, só quem vive isso, só quem vive esse sentimento dentro de casa ou em conjunto na família, pode talvez pensar em falar o que é, mas provavelmente esses 4 mil, provavelmente não, com certeza esses 4 mil estarão representando aí milhões de torcedores. Né? Já imaginou o domingão lá pelas 8 da noite? Aí já tem o resultado. 8h15? Não, depende, pode terminar empatado. E aí, para mim acaba no tempo normal. Não, mas se não acabar, se terminar empatado, como é que vai estar esse sofá da casa do Zé Elias? Ela não assiste, a minha filha não assiste. Ela não assiste? Não, fica nervosa a ponto de não conseguir ver o jogo? Ela não assiste o jogo, né? Ela fica de costas pro jogo na final do Campeonato Paulista. Ela falou, pai, eu vou ficar de costas, você vai me falando o que está acontecendo. O que você vai falar para ela se for para pênalti? Prepare o coração. Mas durante, o que você imagina que vai falar? Porque são 2 goleiros pegadores de pênalti. Provavelmente, respeito muito o Jardim, mas ela vai gorar vai dar uma gorada no Jardim. Né? E vai torcer pro Hugo. E falar pros jogadores acertarem o gol, pelo menos isso. O Léo Jardim, ele é muito intuitivo para pegar pênalti. Os dois são bons goleiros, né? Os dois para pênalti são sensacionais. O Hugo Souza se aproveita muito da estatura dele, né? Mas o Léo Jardim, além de ser bom goleiro, pegador de pênalti, ele é intuitivo, ele olha pro cara, ele espera até o último momento. O jeito dele pegar pênalti é diferente do Hugo. O negócio do Léo Jardim é pegar pênalti na disputa de pênalti. Olha lá, a porcentagem de defesas com bola rolando tempo normal nem é tão positiva, né? De 10% é isso, né? Um pênalti em 10 cobranças, sendo que
O outro pênalti que não entrou foi para fora. Ou bateu na trave, não sei. Mas olha lá em disputa de pênaltis. São 7 defesas em 23 chutes, 30%. E o Hugo, em 17 cobranças, pegou 2. Pegou quantos? Eu não estou conseguindo enxergar lá. 6. 35%. 2 foram para fora ou bateram na trave. E em 3 ele foi Nas vencido. disputas, o Jardim tem 4 disputas e 4 vitórias. O goleiro do Corinthians tem 3 disputas e 3 mas vitórias. acho que ali, eu acho que o Léo Jardim, tenho quase certeza que uma disputa de pênaltis, não estou querendo estragar esse nosso gráfico, uma ele foi superado. Eu acho que em uma competição ele foi superado na disputa de pênaltis. Nas demais ele venceu. Não, são estilos diferentes, até porque o goleiro do Corinthians é muito mais alto, né? E além de ser muito mais alto, o goleiro tem uma outra situação que se chama envergadura. O que é envergadura? É o tamanho do sujeito quando ele vai ali na trave. A trave tem 2,44 de altura. E se ele ficar embaixo da trave, ele passa na trave com as mãos. De tão grande que ele é. Então, no mínimo, ele vai atingir 3 metros e saltando 3,5 metros. Uma coisa assim. O Léo Jardim tem 1,88. E o Hugo? O Hugo, 2 e alguma coisa. 2,5. É que eu já vejo já. É um gigante. Então, o que acontece? 1,99, Pascoal. Quem? 2 metros, o Hugo. 2 metros. Só deu Hugo. 6 centímetros a mais pro Hugo. Dá pra mim também. Não, o goleiro do Palmeiras é que tem 2 e... É o Carlos Miguel. Carlos 2,5. Miguel. Perdão, errei. Agora, não tá falando do Hugo, Pascoal. Eu errei. O Hugo, ele... tá no inconsciente, entendeu, Bobozinho? Foi sem querer, O Carlos Miguel também... sem Você tá querer. pensando no antigo goleiro do Corinthians, atual goleiro do Palmeiras. Foi sem querer, ele confundiu. O Hugo é tão bom pegador de pênalti que ele cobre... Se o cara chutar no chão, ele pega. Porque ele cobre metade do gol com o corpo dele. Ele cobre, com um salto, ele cobre metade do gol e passa até da trave. De tão grande que ele é. Bom, é isso, Fê. Um corte pra vocês. É o último corte da ESPN da Equipe F antes da final. Tomara que a gente volte a fazer esse programa na segunda com o título. Senão, nem tem programa, mano. Se o Corinthians não conseguir, nem tem programa dele segunda-feira. Mas tô confiante. Vai ser outra postura. Não tem como os caras fazerem um jogo ridículo de novo. Não tem como, cara. Não tem possibilidade alguma. O Dorival deve estar lá com a sua equipe técnica, fazendo todo o trabalho para poder anular o Vasco no domingo, eu tenho certeza. E, cara, às vezes o que desanima é torcedor torcendo contra, mano. Pelo amor de Deus, cara. Fico olhando nos comentários torcendo para não ganhar. Porque se ganhar não vai mudar nada na história do Corinthians, não vai mudar nada financeiramente. Cara, pelo amor de Deus, mano. Vai torcer pro Flamengo, então, Palmeiras. Pelo amor de Deus, mano. Torcedor que torce pro time não ganhar, perder, pra mim não é torcedor, não. E outra, mano, avisar os vascaínos que aqui é um canal do Corinthians, não é um canal do Vasco, não. Quem comentar do Vasco vai ser bloqueado do canal. Não tem essa, não, vai ser bloqueado. Comenta aí pra dar engajamento, depois eu bloqueio. Não tem essa, não, mano. Então, domingo é ganhar desses caras aí. Pra quem não sabe, o Vasco, né, eles são aliados do Palmeiras. Então, mais um motivo pra gente ganhar desses caras. Tudo pra mim que é aliado ao Palmeiras, a gente tem que odiar. Então, a gente odeia o Vasco, o menor do Rio, né? Hoje lá o maior é o Flamengo, depois vem o Botafogo, o Fluminense, o Vasco é o menor. Então tem que ganhar esses caras, mano. Vai ser uma vergonha não ganhar desse time do Vasco domingo, pelo amor de Deus. Comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu, nós.